Paz do Senhor, meus irmãos, motivo de alegria poder estar aqui, podendo compartilhar uma palavra para os irmãos. Uma palavra essa que se encontra em Marcos 5, a partir do versículo 21, que vai relatar sobre Jairo, um homem dos principais da sinagoga, um homem importante, um homem que era muito conhecido, que tinha seus status. Mas a Bíblia vai relatar que ele tinha uma filha, a qual essa filha tinha 12 anos e se encontrava enferma. A palavra de Deus vai dizer que ele foi atrás de Jesus. Chegando perto de Jesus, ele prostou-se aos pés de Jesus e pediu, suplicou ao Senhor que ele fosse até a casa dele, para que o Senhor impusesse as mãos sobre a sua filha e a sua filha fosse curada. Mas o que nos chama a atenção, irmão, enquanto Jairo fala isso para o mestre, a palavra de Deus vai dizer que no meio da multidão veio também uma mulher por detrás do mestre. E a palavra de Deus vai dizer que ela toca na orla do Senhor. Aleluia, Jesus. E ela fala assim para ela: se eu somente tocar nas suas orlas, nas suas vestes, eu serei curada. Eu sararei desse mal. Aleluia, Jesus. Então aqui, irmãos, aqui nós vemos Jairo, que estava aflito pela enfermidade da sua filha. Também os médicos não conseguiriam curar a sua filha. Então ele já estava aflito, porque ele poderia contratar os melhores médicos. Mas tem situações, irmãos, que a situação vem em nossas vidas e só Deus pode resolver. Muitas das coisas o homem consegue resolver, a medicina, mas tem situações que é só Deus. Então Jairo, ele chega para o Senhor implorando que ele ia até sua casa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jairo, ele fez isso porque ele ouviu falar que Jesus tocava nos esquifes, o esquife ressuscitava. Jairo ouviu falar que Jesus tocava em lodo no olho do cego, enxergava. Então Jairo estava naquele pensamento: para que minha filha seja curada, o mestre tem que tocar. Aleluia, Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que se Jairo ele soubesse mesmo no fundo quem era Cristo, quem era Jesus, ele não teria chegado ao mestre e pedindo para ir na sua casa. Ele poderia falar assim: Senhor, basta uma palavra para que minha filha venha a ser curada. Assim como o soldado falou para Jesus. Então Jairo, ele estava daquela forma de ouvir só falar de Jesus. Jairo não conhecia Jesus ainda, né, até então. E vai dizer que quando ele está suplicando ao mestre, vai dizer que aquela mulher toca nas suas orlas. Então nesse momento Jairo fica de escanteio, Jairo fica de lado. E aquela mulher entra em cena. Mas também aquela mulher vai dizer que tudo que ela tinha, ela gastou com o médico, com remédios, para que ela pudesse ser curada do seu mal. Vai dizer que ela tinha um fluxo de sangue, e por ela ter o fluxo de sangue, nós sabemos que em Levítico vai dizer que a mulher que tivesse fluxo de sangue, ela seria impura. Ela teria que ficar durante 7 dias afastada do povo, até que ela viesse passar esse fluxo de sangue. Mas o que nós sabemos dessa mulher é que esse fluxo de sangue não durou 7 dias, mas durou 12 anos. Aleluia, Jesus. E o que mais me chama a atenção, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer aqui que essa mulher sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Então essa mulher, ela tinha família, ela tinha bens, era uma mulher bem sucedida na sociedade, assim como Jairo. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o homem não conseguiu resolver os seus problemas. Então ela fica 12 anos sofrendo no fluxo de sangue. E também a palavra de Deus vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos. Aleluia, Jesus. Então aqui é uma coisa muito semelhante, irmãos. Aqui nós encontramos o número 12.
Aleluia, Jesus. Nós sabemos que o número 12 é o número do governo de Deus. Porque o Senhor, Ele escolheu 12 tribos para governar Israel. Então o número 12 é o número do governo de Deus. Então o que eu quero dizer para os irmãos, que o propósito nessa mensagem é que tudo que está passando na sua vida, tudo que está acontecendo na sua vida, você acha que não tem mais jeito. Você acha que é o fim. Mas deixa eu te falar aqui, irmãos. Esse número 12 do governo de Deus, eu quero profetizar na tua vida, porque ainda Deus governa a tua vida. Deus governa os teus caminhos, Deus governa a tua família. Por mais que você está passando nessa dificuldade, essa prova, essa luta, essa enfermidade, mas o governo ainda está em suas mãos, o controle está na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que aquela mulher, quando toca em Jesus, o mestre fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ele vai dizer que saiu virtude dele. O seu discípulo fala assim: mas mestre, a multidão te aperta. O Senhor pergunta: quem te tocou? O discípulo estava dizendo para Jesus: mas meu Senhor, nós estamos assim sendo empurrados para um canto, para o outro. Nós não conseguimos nem andar direito. Essa multidão nos aperta, nos assola, nos empurra. Quantas pessoas nos tocam ao mesmo momento? Como é que o Senhor sabe que uma pessoa te tocou? E o Senhor fala para os discípulos: porque de mim saiu virtude. Aleluia, Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que essa mulher toca na orla do Senhor. E essa orla vai dizer que o Senhor, lá em Números 15, vai dizer que o Senhor ordenou que fizesse essa orla para colocar em suas roupas. Essas orlas que se refere que nas pontas teria os cordões azuis, para que o povo viesse lembrar dos mandamentos do Senhor. O Senhor fala que fizesse essas orlas para que as pessoas usassem de geração em geração, para que não esquecesse dos mandamentos do Senhor, daquilo que o Senhor tinha ordenado ao seu povo. Então aquela mulher, sabendo do passado, sabendo da lei, sabendo dos 10 mandamentos, então ela fala assim: ali eu vou tocar. Porque aquela orla significa, irmãos, é um momento de oração, um momento de aproximar de Deus. Então toda vez que Jesus ele orava ao Pai, ele apresentava cada uma das pessoas. Aleluia, Jesus. Jesus ele apresentava todas as pessoas, ele apresentava o mundo. Vamos dizer assim, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Aleluia, Jesus. Então Deus amou o mundo, irmãos. Deus não amou as coisas do mundo, Deus amou o mundo. Qual é o mundo que Deus amou? O mundo dos homens, os seres humanos. Deus ama você, irmão. Por mais que você está passando essa dificuldade achando que Deus te abandonou, Deus te ama. E Ele quer o melhor para a tua vida. Só basta você se entregar nas mãos dEle. Assim como essa mulher fez. Ela, sabendo de tudo aquilo, ela falou assim: eu vou tocar na orla do Senhor. Se eu somente tocar, eu serei curado. Aleluia, Jesus. Então que nós viemos ser como essa mulher. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o Senhor Jesus não estava dizendo para o discípulo que ele foi tocado fisicamente. O Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos que ele foi tocado na oração. O Senhor Jesus estava dizendo que ele foi tocado na adoração daquela mulher. Aquela mulher como prostrou diante do Senhor e adorou e tocou ele na sua oração sincera. Aleluia, Jesus. Que nesse momento nós possamos dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor. Que nós possamos tocar os céus, tocar a orla do Senhor, que está sentado sobre um alto sublime trono. Aleluia, Jesus. E que venha descer virtude dos céus nessa noite, para curar a enfermidade, para libertar os cativos. Aleluia, Jesus. Para que o Senhor venha transformar a sua vida, para que venha acontecer algo novo na sua vida. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, enquanto nós estamos falando aqui dessa mulher, aleluia, Jesus, Jairo já estava apavorado, porque ele necessitava que o Senhor fosse às pressas para a sua casa. Enquanto essa mulher recebeu a sua bênção por se sacrificar, porque ela não poderia estar no meio daquele povo, ela era uma mulher impura. Ela poderia ser apedrejada no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada até a morte, porque a lei permitia isso.
Mas ela não olhou para a dificuldade. Ela não olhou para aquela barreira que estava diante dela, entre ela e Jesus. Tinha uma barreira. Qual é a barreira? A barreira da lei. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor veio com a graça para nos salvar. Aleluia, Jesus. Então aquela mulher tocou o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor se compadeceu dela e saiu virtude. Ela recebeu a sua bênção, irmãos. Então que cada um venha receber a bênção nessa noite, neste momento. Então Jairo já estava lá apavorado pela sua filha. E vai dizer que depois que aconteceu tudo isso, que a mulher foi sarada. E Jesus falou, vai porque tua fé te salvou. Quando Jesus se vira para Jairo, já ia em direção à casa de Jairo. Vai dizer que um dos servos de Jairo fala assim, meu Senhor, não importuna mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Então, irmãos, vamos imaginar aqui que quando Jairo ouve aquilo, Jairo fica tão triste, irmãos, porque ele conseguiu chegar até Jesus. Ele conseguiu falar com Jesus para curar a sua filha. Mas ele não aceitou a Jesus. Porque se ele tivesse aceitado Jesus, se ele tivesse conhecido Jesus, imediatamente a sua filha seria curada. Mas tudo na nossa vida tem um propósito, irmãos. E o propósito da filha de Jairo não ser curada naquele momento. Aleluia, Jesus. Não foi que Jesus se esqueceu de Jairo e deu atenção à mulher. Não foi que Jesus deu preferência àquela mulher com 12 anos do fluxo de sangue e deixou Jairo de escanteio. Não, irmãos. O propósito que Deus fez naquele momento era que a filha de Jairo viesse a falecer. E toda aquela multidão viesse falar assim, Senhor, acabou, não tem mais jeito. Porque o Senhor é o Deus que cura. Aleluia, Jesus. Oh glórias, aleluia, Jesus. É uma palavra que desceu do céu, irmãos. Mas Jesus fala para aquela multidão, eu não só curo, mas como eu dou a vida. Aleluia, Jesus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Oh glórias, aleluia. Como és maravilhoso, aleluia. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Então Jairo fala assim, Senhor, não precisa mais da minha casa, minha filha já está morta. E mesmo assim Jesus fala para Jairo, mas nós vamos à sua casa. E a palavra vai dizer que Jesus vai com Jairo até a casa de Jairo. E no momento que Jesus chega na casa de Jairo, Jesus pede para todas aquelas pessoas que estavam no quarto, olhando para aquela menina que já estava morta. Jesus pede para todas aquelas pessoas sair. Aleluia, Jesus. E Jesus fala para Jairo, antes de chegar na casa de Jairo, Jairo, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus a entrega nos braços de Jairo. Aleluia, Jesus. E Jesus fala para aquela multidão, eu não sou o Deus que cura, mas eu sou o Deus que dou a vida. E o Deus que tira a vida. Porque a nossa vida está na mão do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida na mão do Senhor, porque Ele governa melhor do que nós. Porque os planos do Senhor são melhores do que o nosso. Aleluia, Jesus. Então Jesus naquele momento, naquele meio daquela multidão, a multidão impressionada com aquele milagre. Então a lição que eu tiro, irmãos, é que se aquela filha de Jairo fosse curada antes da morte, antes dela vir a falecer, aquela multidão poderia falar assim, não, quem curou a filha de Jairo foi os médicos, quem curou foi os remédios que ele tinha comprado, porque Jairo tinha muita riqueza. Então Jairo tinha condição de comprar os melhores remédios. Mas aquela mulher também tinha, irmãos. Aquela mulher ela tinha muita riqueza e acabou perdendo tudo, confiando no remédio, confiando no homem.